Unidade 3, tema 9, sejam bem-vindos! Eu dei uma palhinha na última aula. Você lembra que eu tava falando assim, filtros bolha, filtros bolha, filtros bolha, filtros bolha. Então agora a gente vai falar justamente sobre filtros bolha, a gente vai continuar, na verdade, falando sobre filtros bolha. Porque a gente já deu uma palhinha. Eu tô assim porque eu tirei o tênis. Eu tô gravando há um tempo aí. Ih, podia falar isso? Não, né, Isadora? Não, eu tô de tênis. Desculpa, foi sem querer. Olha só, diz-me quem tu segues, que te direi quem és. Então aqui, a ideia é você entender o que eu tô querendo que a gente faça nessa argumentação invisível, nessa unidade da argumentação invisível. Eu tô querendo que você entenda qual é o perfil de pessoas que você segue e quem são essas pessoas e o que essas pessoas que você segue, de que forma elas influenciam ou elas têm algum tipo de papel relevante em quem você é. Ou em que tipo de pessoa você acaba sendo, que tipo de construção você acaba tendo, beleza? Então a ideia aqui é esclarecer quem são essas pessoas. Então vamos lá. Aqui, todo mundo levanta a mãozinha. Eu botei essa animaçãozinha, né? Olha lá, todo mundo levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha. Aí, pronto, chega. Ao final desse tema, esperamos que você faça o quê? Identifique como as páginas publicadas seguidas estão relacionadas à visão do mundo dos seguidores e influenciam suas escolhas. Analisar o tipo de conteúdo produzido por influencers. Então você vai observar aí, né, que tipo de conteúdo os influenciadores digitais produzem, porque tem diferença, né? A gente tem diferentes tipos de influenciadores, né? Então assim, vamos lá. Primeira coisa. Qual filtro bolha você pertence? Cara, é muito interessante isso. Essa questão do filtro bolha ela é muito interessante. Eu gosto muito. Porque, na verdade, você tem um número cada vez maior de informações. Mas acontece um processo diferente, que, na verdade, é a restrição do acesso a essas informações. Então, embora, se por um lado, né, você tenha um número cada vez maior de pessoas podendo acessar diversas informações, por outro, a construção desses filtros de pesquisa acaba excluindo a possibilidade das pessoas, de fato, acessarem essas informações. Acaba, então, no fim das contas, essas informações elas acabam ficando restritas a determinados grupos sociais e você não tem uma interação grande, você não consegue acessar diretamente esses diferentes perfis, entende? Então vamos lá. Segundo o parecer, a internet hoje torna-se cada vez mais uma rede semântica que busca evoluir no sentido de identificar o comportamento dos usuários a partir de equações que irão classificar o conteúdo supostamente mais relevante nos resultados de sites de busca e nas timelines das redes sociais. Ou seja, a inteligência artificial ela vai definir quais são os conteúdos que para você são mais acessíveis ou não, sem te perguntar. Cara, olha que coisa sensacional. Não vão te perguntar. Simplesmente isso. Eles vão decidir por você. A inteligência artificial ela vai decidir por você o que é mais importante para você ver. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Lembra que eu falei no último vídeo? Se você, de repente, tem um pensamento mais conservador, eu estou usando, na verdade, o exemplo que eu dei no último vídeo, que não é meu, na verdade é do vídeo que o nosso material trouxe, né? Então, olha só, se você tem um pensamento mais conservador, politicamente falando, né? Que foi o exemplo que ele deu, tá? E na verdade, você tem um pensamento mais liberal, o outro tem um pensamento mais conservador. Você começa a curtir, a compartilhar pessoas que pensam como você, liberal ou conservador, não importa. Se você é liberal, aí você começa a seguir liberal, os conservadores somem. Se você for conservador, você começa a seguir conservador, os liberais somem. Então isso cria na cabeça da pessoa, dos indivíduos, dos usuários da internet, uma ideia de que todo mundo concorda com você. Você não consegue, por mais diverso que seja o universo da internet, você não consegue ver coisas diferentes. Você vê sempre as mesmas coisas. Você tem sempre as mesmas informações. Isso é muito complexo. É uma questão muito difícil de você observar no todo. É uma questão muito complexa de você analisar. Porque, na verdade, não deveria ser uma máquina a me dizer o que eu quero ver. Porque hoje eu quero ver uma coisa, amanhã eu quero ver outra, maluco. E é assim, as pessoas são assim, as pessoas mudam também. Há um inesperado
que faz com que você veja coisas diferentes. Sei lá, hoje eu acordei com vontade de ver aqueles vídeos do pessoal espremendo espinha. Já viu isso, Isadora? Espinha não, cravo, tu já viu isso? Acho nojento. Não, tudo bem, se você gosta, tudo bem. Mas tu já viu? Hã? Tu curte? Aí, tá vendo? Isadora gosta. Tu curte aqueles que ficam tirando o cravo? Caraca, eu acho aquele estranho. Tu acha satisfatório aquilo? Caraca. Eu vi um vídeo de uma propaganda que o cara botou o produto assim. Aí eu até pensei em usar, porque eu tenho cravo pra caramba no nariz. Até pensei em usar. Que o cara bota assim, aí deixa um tempo, aí sai tudo. Falei, pô. É. Pô, achei maneiro. Dói? É que puxa a pele. Então eu vou ficar com meus cravos mesmo, que eu não gosto de dor, não. Deixa aqui, tá bom, eu guardo eles. Não são de estimação. Então vamos lá aqui, ó. De forma imperceptível, estamos cada vez mais nos isolando em bolhas de interesses. Um verdadeiro lacre informacional criado pelos algoritmos que quantificam e qualificam a vida online dos usuários, criando um mundo onde a internet nos mostra aquilo que ela pensa que queremos ver, mas não necessariamente o que precisamos ver. Então a internet ela cria ali a perspectiva do que, de repente, ela acredita que seria mais interessante pra gente, mas o que ela acredita que seria mais interessante, de fato, não é o mais interessante. Deu pra entender? Então, a gente não sabe se é o mais interessante mesmo, tá? A síntese desse paradigma, que atualmente orienta a internet, filtros que criam para cada usuário seu próprio universo personalizado de informação, pode ser encontrada nessa afirmação de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Saber que um esquilo está morrendo no seu quintal pode ser mais relevante para seus interesses nesse momento do que saber que pessoas morrem na África. Cara, olha que frase, né? Dói, não dói? Saber que um esquilo morre no seu quintal é mais importante, mais interessante, né? Nesse momento, do que saber que pessoas morrem na África. Isso é uma frase pesada, né? Eu acho uma frase pesada, mas é isso, entendeu? O conceito de relevância, ele é meio enfim, fora do senso, porque, de fato, talvez você olhe o esquilo e fale, caramba, o esquilo ali fazendo alguma coisa engraçadinha, e aquilo viraliza e todo mundo vê. E, de repente, crianças que estão morrendo na África em lutas armadas não é um assunto tão interessante assim. Não chama tanta atenção das pessoas, então faz muito menos sucesso, né? Tem um número de views muito menor, número de curtidas e compartilhamentos menores, porque as pessoas elas vão para as redes sociais simplesmente para poder... Elas vão para as redes sociais para poder ver, né? Para poder curtir, né? Isso é um problema sério. As pessoas elas vão para as redes sociais não para poder aprender ou qualquer coisa, elas vão para as redes sociais para poder se distrair. Então, vamos perguntar. A relação afetiva ao seguir alguém? Você segue as pessoas que você gosta, de fato? Você já deixaram de seguir alguém? Por quê? Já deixou de seguir alguém, Isadora? Por quê? Motivos pessoais. Começou a ficar sem graça, né? Repetitivo, né? Eu te imagino. Quais conteúdos você mais assiste na internet? O que isso diz sobre você? Cara, o problema é os conteúdos que eu mais assisto na internet são muito aleatórios, assim. Sabe o que eu tava vendo outro dia? Eu tava vendo, achei maneiro pra caraca, o cara fazendo uma mesa. Sabe aquelas mesas? Mas não é uma mesa assim, não, mesa cara mesmo. Eu falei, caraca, que maneiro. O cara pegou a madeira, aí botou uma resina azul na madeira. Eu falei, caraca, que parada maneira, maluco. Aí outro dia eu tava vendo o cara que tava uma luta de robô. Achei legal também a luta de robô. Então assim, é aleatório. E o que isso diz sobre você? Acho que diz que eu sou uma pessoa aleatória. Aí você vai pensando os conteúdos que você mais vê. Sempre vejo o conteúdo do Botafogo, o Rames Rodrigues está chegando. E o outro maluco lá também, o Rojas. Caraca, aí o Botafogo vai ficar sinistro, hein? Já ganhamos do São Paulo. Isadora desdenhando. Isadora, quando eu estiver na Libertadores ano que vem, tu fala comigo. Quais características suas são... Ganhou do Atlético Mineiro, né? Caraca, ela toda feliz agora. Falei do Atlético Mineiro, ficou toda feliz. Fora de casa, toda feliz, toda boa. Quais características suas são reveladas através dos perfis que você segue? Então, assim, você, de fato, segue algumas nós temos algumas preferências, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas, né? A única coisa que a gente concorda é que o Botafogo é o melhor time do Rio de Janeiro. Isso é uma unanimidade, quase. Então, assim, você tem aí
diversos interesses. Então as pessoas elas seguem coisas diferentes, elas acabam observando ou vendo coisas diferentes. Isso aí é da natureza, da perspectiva de cada um. Beleza? Então, a influência do mundo digital. O influencer digital é alguém capaz de influenciar pessoas através de sua produção de seus conteúdos nas redes sociais. Eu já expliquei um pouquinho disso quando eu falei lá, olha, você pensa uma pessoa que usa maquiagem, né? Então a pessoa que usa maquiagem, ela é capaz de influenciar outras pessoas que gostam de maquiagem, a utilizar produtos de determinada marca, né? Em detrimento da marca que ela utiliza, em detrimento de outras, né? Então, a principal característica dos influencers é ter uma quantidade de seguidores mais alta do que os perfis tradicionais. Então, o influenciador digital, sei lá, se você tem 100 seguidores, o influenciador digital ele vai ter 1 milhão de seguidores, né? Então, aí, quando você tem 1 milhão de seguidores, você propaga alguma informação, ali você está tendo, de fato, uma relevância social, alguma relevância naquele ambiente, naquele meio, você está tendo ali algum destaque, tranquilo? Então, acontece que o mundo virtual permite a ampliação do alcance dessa influência. Em vez de falar para o grupo de 5 amigos, você fala para seus 100 seguidores, por exemplo. E embora ter 100 seguidores não significa que você vai ganhar muito dinheiro como influenciador, já o coloca na posição de alguém capaz de projetar a sua voz para atingir mais pessoas. Sabendo disso, não é importante que tenhamos consciência de por quem nos deixamos influenciar? A questão é a seguinte, será que não é importante que a gente reflita sobre quem a gente segue e quem a gente deixa que nos sigam? As redes sociais, eu não uso muito o Instagram, cara. Eu inclusive, tenho que começar a usar meu Instagram. Já viu meu Instagram, Isadora? Eu tenho de você no Instagram? Tenho, não? Tenho, não? Acho que não sei. Também não sei. Vou dar uma olhada. Tá vendo? Meu Instagram é tão popular assim. Sabe quantas publicações eu tenho no meu Instagram? Nenhuma. 2. Aquelas da UERJ do ano passado, tu lembra? Eu tenho um pouco também. Eu mexo no Instagram pra ver a vida dos outros. Tá certo. Então, assim, a gente usa o Instagram, eu uso o Instagram muito pouco, né, na verdade. Mas as redes sociais, elas têm uma influência muito grande na vida das pessoas. Então é importante a gente saber quem a gente está seguindo. Eu sigo muito coisa de cachorro também, minha filha gosta de cachorro. Minha Golden. Minha filha adora aquele um vira-lata caramelo de grife, né? Então, assim, minha filha gosta de cachorrinho assim, aí eu sigo muito aquele Golden e aquele também peludinho, né? Aqueles peludinhos, cachorro peludo, fofinho, é bonitinho, minha filha gosta. Então eu sigo muito esses videozinhos pra ela ver também, os videozinhos de cachorro. Então assim, a questão é de escolha de quem você vai influenciar, vai se deixar influenciar. Então, a influência digital em dados. Esses dados, eles me assustaram, cara. Quando eu vi esses dados, me assustaram. Os dados do mercado de marketing da influência comprovam a tendência de crescimento no Brasil. Segundo o Ibope, 52% dos internautas seguem algum influenciador digital. Então, mais da metade dos internautas brasileiros seguem algum influenciador. Uma pesquisa do Instituto Qualibest, publicada no fim de 2019, entrevistou mais de 2.000 pessoas com acesso à internet no Brasil e descobriu dados interessantes sobre a influência digital e sobre os internautas. Vale destaque para 63% dos entrevistados gostam, né, que os influenciadores recomendem produtos. Então, as pessoas elas assistem ali o influenciador digital e além de assistir o influenciador digital, elas gostam que os influenciadores apresentem alguns produtos para ela. Então, observem o seguinte. Você tem metade dos internautas, que é o número que não para de crescer, o número de internautas no Brasil, metade dos internautas seguindo influenciadores digitais. E mais da metade deles querem saber quais produtos esses influenciadores utilizam. Entende aí? Então, olha como a propaganda ela acaba sendo muito mais forte, ela acaba sendo muito mais firme nesse sentido. 55% acham que as recomendações feitas por influenciadores são menos invasivas que os anúncios de TV. Então, mais da metade das pessoas também acreditam nisso. Porque, olha só, pensa, aquilo que eu estava falando também para vocês. Pensa, se você segue aquela pessoa, você já está predisposto a escutar aquilo que a pessoa está falando. Então, assim, se você está predisposto a escutar aquilo que a pessoa está falando, é porque, de alguma forma, os produtos que ela... E aí, como consequência natural, né? Os produtos que ela está oferecendo para você, eles terão um impacto mais positivo do que outros. Entende a relação? A relação é mais essa. 50% costumam pesquisar a opinião dos influenciadores digitais antes de comprar produtos. 76% já compraram
algo anunciado por influenciadores digitais. Esse é um número assustador. Quer dizer, 3/4 das pessoas já compraram produtos influenciados por essas pessoas, né, pelos influenciadores digitais. 79% aumentam a confiança em um influenciador quando ele avalia produtos com base em experiências reais. Então eles querem ver as pessoas utilizando os produtos, eles querem que as pessoas falem disso. 82% preferem que os influenciadores dominam os assuntos que abordam. Então, influenciadores que dominam o assunto que abordam, influenciadores que saibam do que estão falando, né? Então você tem aqueles gamers também, né? A pessoa que, pô, ela entra... Tu segue algum gamer, Isadora? Tu gosta de jogos, Isadora? Não gosta de videogame, não? Não, gosto, mas não esses jogos atuais aí Tu é mais do clássico, Mario Kart, né? É. Pô. Então, Strike, GTA. Counter-Strike, tu joga Counter-Strike, CS, joguei muito CS. Olha só, então aqui, pô, CS é da minha época, Isadora. Não, mas é maneiro. Pô, aí olha só, então quando você tem, por exemplo, um desses caras, influenciadores digitais de jogos, pensa nesse cara, esse exemplo que eu vou dar agora. Ele tem um público ali cativo, pessoas que querem ouvir, querem ver o que ele está falando sobre determinado jogo, entende? E ele tem um conhecimento sobre aquele jogo que ele está falando, senão ele não saberia jogar. Então as pessoas, elas veem a habilidade dele jogando, veem a capacidade dele jogando, e elas acabam falando, pô, peraí, esse cara que tá jogando aqui, ele entende do que ele tá falando. Então se ele fala que o jogo é bom, é porque o jogo é bom mesmo. Da mesma forma, se ele falar que o jogo é ruim, o jogo vai ser ruim. Entende? Essa possibilidade, essa capacidade de influência é o que determina aí a maior parte das relações digitais, né? 61% acessam as páginas das empresas marcadas em posts patrocinados. Então, mais da metade acessa. Gente, mais da metade, 50% do alcance publicitário, é uma coisa que a mídia televisiva nunca tem, cara. Nunca teve, assim. E ela nunca vai ter. Porque é aquilo que eu falei. Quando você anuncia para um grande número de pessoas, aquele seu produto, ele não é para aquele grande número de pessoas. Difícil um produto ser. Seja mercado, alguma coisa assim. Quando você faz esse anúncio para um grande número de pessoas, você acaba perdendo um outro grupo, né? Você acaba perdendo muita gente. Porque um grupo menor de pessoas vai querer esse anúncio. O outro grupo que assiste a sua propaganda, ele vai assistir, mas ele não vai comprar. Quando você vai para a mídia social, olha só que dado absurdo, 62% faz isso. Beleza? Então agora vamos à nossa atividade. Comece decidindo alguns aspectos da pesquisa. Por exemplo, se você e seus colegas vão trabalhar individualmente ou em pequenos grupos e qual será a rede social acessada. É importante você definir também os critérios a serem utilizados, observados para que alguém seja considerado como influenciador. Número de seguidores, engajamento, parceiro de marcas, etc. Então você vai dizer aí para mim, fazer essa listinha aí dos influenciadores digitais. Em seguida, acesse a rede social definida e busque informações sobre as pessoas que você segue. Lembre-se de seguir os critérios previamente definidos. E aí depois você vai fazer o quê? Olha só, faça uma lista dos perfis que melhor correspondem aos critérios selecionados. Depois informe ao professor os respectivos arrobas dos influencers. Então você vai fazer uma listinha aí dos seus influenciadores e aí na reunião, na aula que você tiver, né, com o seu professor na unidade, você vai falar aí dos perfis de seguidores. Olha aí que interessante agora. Outro dado, 68% seguem influenciadores digitais. 76% já consumiram os produtos. São os dados que a gente viu daquela pesquisa, só que aqui mais em gráfico, né? 41% ativam o volume dos stories se a imagem despertar interesse. Então, 41%. Perfil socioeconômico de quem mais segue influenciadores digitais. Então, classe A, aí, classe B, C e as classes D e E também, com 2%. Então, 12% classe B, 49% classe B, 37% classe C. Então, as classes B e C são o principal fator, principais pessoas afetadas, principais pessoas influenciadas ou afetadas pela propaganda, né? E a idade? A idade, você vê que é algo muito bem equilibrado, cara, muito bem equilibrado mesmo. Com 17 anos ou menos, apenas 10%, agora 28, 22 e 27, você tem aí pessoas entre 18 e 39 anos, ou seja, pessoas jovens, adultos e adultos jovens, né? Você tem mais de
Então, de 23, mais de 77, quase 77% exatamente de pessoas, né? Então, a média aí das pessoas que são influenciadas é uma média de 29 anos. Então, um produto muito antigo não vai ser tão interessante assim. Onde os internautas preferem consumir conteúdos no Instagram? Aí você tem o feed, os stories e o IGTV, né? Então, normalmente as pessoas utilizam muito stories ou feed de notícias. Beleza? Então aí, aí mais atividade, né? Então vamos lá. Olhe para os dados do levantamento de experimentações e indique quantos usuários da turma responderam a pergunta, quantos influenciadores foram listados. Então você vai comparar e vai pegar aí com a turma o trabalho que vocês desenvolveram. Com base nos dados, discuta sobre os questionamentos. Entre os perfis levantados, quem é o influenciador mais seguido pela turma e o menos seguido? Então você vai discutir aí com a turma e vai ver quem é o influenciador que vocês mais seguem e quem é aquele influenciador que vocês não seguem tanto ou que tem menos seguidores aí. Com base nos dados, assim, letra B. Qual é o tipo de perfil mais seguido? Humor, filmes, séries, livros, jogos, maquiagem, etc. Então aí você tem vários tipos de perfil. E a terceira, o que é possível concluir com base nesses dados no perfil que vocês observaram? E aí, por fim, vamos lá. Navegar nas redes exige responsabilidade, de um lado, de quem influencia, deve ter sensibilidade em relação às diferenças das pessoas que o seguem. De outro, quem é influenciado precisa saber avaliar o conteúdo que está recebendo. Que tal ser influenciador por um dia? Ou seja, que tal você observar isso por um dia? Escolha um perfil entre o menos seguido da turma e elabore um roteiro de #publi para divulgá-lo. Então você vai votar aí com essa turma, vão eleger e vão ver o influenciador que é menos seguido na sua turma, beleza? E aí você deverá atentar para o que é importante ser divulgado no perfil e criar, por exemplo, um texto que relacione com os valores e ideias do influenciador. Pesquise informações de que precisar, siga as orientações do professor para realizar a atividade. A produção da publi ocorrerá no próximo tema. Então, no próximo tema, a gente vai definir essa publi aí. E aí, para a gente finalizar, a estratégia utilizada pelos influenciadores. Tem um videozinho que eu acho muito interessante, se você puder assistir, eu recomendo. Que ele fala o seguinte, olha, qual a estratégia que os influenciadores utilizam? A primeira de todas é criar uma conexão, criar um vínculo com você, que é o leitor. Então, você que é leitor ou que é consumidor, né, com o termo que eles utilizam agora, consumidor, né? Você que é leitor ou consumidor do influenciador digital, saiba que eles estão tentando criar uma conexão com você. Entendeu? Ele cria essa conexão. Depois que ele cria essa conexão, ele vai arriscando. E não tem medo de errar. Conforme ele vai passando, vai mostrando a informação, os dados dele, ele consegue angariar sucesso. Começar ainda que com poucas visualizações. Então você vai começar e vai manter. Vai mantendo. E por fim, uma mensagem que eu gostei muito. Eu erro todos os tiros que eu não dou. Então vamos tentar. Então tenta fazer atividade, tenta fazer o #publi aí, tenta pensar com a turma quais influenciadores que são mais seguidos, né? Vai discutir, vai debater com a turma quais influenciadores que são mais seguidos, para que a gente possa chegar aí a um consenso, um denominador, e depois montar a publi em cima para facilitar o trabalho desse influenciador. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima.